Esta é a oitava parte do audiobook E Antes, e nas entrelinhas, e os outros, Pandemia, Nuances e Redes por Diferença, assinado por Natália Maria Camali Banto. Bom, obrigada, foi um prazer te ouvir, é um prazer te ter aqui também, né, nesse espaço do Imoê. Meu nome é Catarina, eu sou também do Imoê, e na verdade, eu escrevi a pergunta porque ela é um pouco longa, mas eu fiquei pensando quando você estava falando sobre essa ideia de defeituoso, né, um corpo defeituoso, e aí eu lembrei de um artigo que, enfim, me mandaram outro dia, porque é isso, né, com essa coisa da pandemia, a gente acaba descobrindo trabalhos que, de alguma maneira, tocaram, né, enfim, em questões, e é um trabalho de um antropólogo chamado Carlo Cadufi, que publicou um artigo sobre a profecia da pandemia. E aí ele narra esse episódio que ele pergunta para uma cientista que era uma pessoa, né, com quem ele estava convivendo ali na pesquisa, uma interlocutora, ele pergunta: o que é um vírus, afinal? E a resposta dela foi: o vírus é uma mistura, milhões de variações. Porque o vírus, e olha só, né, a resposta, tende ao erro. Então, o vírus, eles estavam discutindo o vírus da influenza, ele é conhecido por cometer muitos erros quando se replica. E ela estava usando essa palavra, erro, né? Quer dizer, o que acontece a cada réplica muda as propriedades biológicas, né, do vírus. E isso pode mudar o tipo de hospedeiro que ele infecta. Um pouco para discutir essa coisa, né, de que passa de uma espécie para outra e tal. Mas, assim, a pergunta, e o que importa aqui, eu acho que para o debate, né, isso que você está trazendo, a gente está, afinal, nessa pandemia, diante de milhões, né, não milhares, milhões de seres que são aparentados biologicamente, que são mutantes, que se replicam sem parar e que, enfim, em outras palavras, são pura diferença, né? Então a gente fala o vírus, mas a gente está falando de uma população, né, que tem diferenças genéticas, né? Enfim, existem diferenças entre umas e outras. Eu não sei se isso está correto, genéticas. Estou falando de diferença. Eu estou pensando em termos abstratos de diferença. Então, que eu acho que é totalmente o oposto do que você está falando para a gente aqui e nos relembrando, né? Que é esse discurso dominante sobre nós, humanos. Então, a minha pergunta os nossos corpos, eles podem ser também pensados como pura diferença? Porque eu acho que é um pouco isso que você está trazendo, né, na sua fala. E se sim, se a gente pode, né, se a gente pode mudar essa maneira de como a gente pensa sobre nós mesmos, né, a nossa espécie, como encarar essa ideia de defeituoso? Eu acho que, na verdade, você respondeu, isso está na sua fala, né, mas eu queria, enfim, te incitar, né, a fazer esse paralelo, né, com que eu acho que a gente está diante de pura diferença, né, e a gente não pode ser assim também.